Oi! Oi, gente, bom dia! Eu tava aqui em casa pensando, tem uns dias que eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho refletido, né, de uma leitura que eu fiz de Juízes. Eu tava com vontade de ler o Antigo Testamento, ler a parte histórica, né? Às vezes a gente passa direto pro Novo Testamento e esquece, né, que existe muita riqueza, né, muito conhecimento de Deus também no Antigo Testamento. E a maioria das pessoas pensa que no Antigo Testamento as pessoas têm uma imagem de Deus, né, no Antigo Testamento como um Deus muito duro, um Deus muito radical, digamos assim. E o Novo Testamento é mais a graça, o amor. Mas já faz muito tempo, né? Eu já pensei assim também, eu acho que bem quando eu era bem adolescente. Mas conhecendo mais a Deus, né, e lendo mais a Bíblia, a gente vai percebendo o amor e a misericórdia de Deus por toda ela, né? E sempre ficou isso bem claro na minha cabeça que para conhecer a Deus, a, a, claro que mais que a gente conversar com ele todo dia, a gente tem que conhecer a Bíblia de uma maneira geral, não somente alguns pontos, e ter, a partir de alguns pontos, algo muito definido de Deus. Ele se manifesta do Antigo Testamento até o Novo Testamento e hoje continua se manifestando nas nossas vidas. E eu tava lendo o livro de Juízes, agora já tô em Ruth, e eu tava. Ontem terminei o livro de Ruth, né? E eu li Josué, agora li Juiz, agora tô lendo Ruth. Mas eu já terminei de ler Ruth, mas continuo com o Juiz aqui pegada na minha cabeça, porque eu já tinha lido Juízes antes, né? E mas agora eu acho que toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra do Senhor, a gente aprende alguma coisa nova. E ler Juízes agora, né, com a realidade que eu vivo, com a maturidade que tenho, com as experiências que já vivi, né, isso faz com que a gente aprenda coisas e olhe para a leitura de uma maneira diferente, né. E algumas coisas me chamaram a atenção. Obviamente, não tem como falar todos os detalhes do livro de Juízes. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu pensei e que isso possa nos ajudar a ter um melhor relacionamento com Deus. Eu acho que esse também é o foco, né, da palavra de Deus, que a gente conheça Ele, mas também como a gente pode melhorar nosso relacionamento com Ele. E ver os erros, né, ver esse padrão humano e ir contra esse padrão humano, né, não nos conformar com a mentalidade que existe na humanidade, né, de ser inimiga de Deus, por exemplo, nas pequenas coisas que às vezes a gente nem percebe no dia a dia. Então aqui eu até anotei algumas coisas sobre que me chamaram a atenção no livro de Juízes e percebi algumas repetições. Né? O livro de Juízes ele parece uma montanha russa. O povo de Israel representado aí nesse livro, na verdade em toda a Bíblia a gente vê o povo de Israel assim, mas nesse livro é gritante. É gritante, é incrível. Eu fiquei refletindo muito isso sobre a minha vida, meu relacionamento com Deus, a realidade da igreja hoje em dia também e, e eu consigo ver essa montanha russa, sabe? Uma hora a gente tá aqui em cima com Deus, num relacionamento aí perfeito, íntimo, e outra hora a gente tá aqui embaixo. E o povo de Israel, a gente vê muito isso também no livro de Juízes, né? Então tem algumas coisas que se repetem. Eu tô com minha Bíblia em espanhol aqui, esqueci de pegar a outra. Mas o primeiro capítulo, em metade, o segundo mais ou menos, é um resumo mais ou menos dos últimos dias de Josué, algumas realidades, né, que passaram aí com o povo. A gente sabe que o livro de Josué é um livro de conquista, um livro também não só de conquista, mas de se firmar no território. E a gente vai vendo algumas coisas, né, que os israelitas fizeram de maneira ruim, né? Eles foram chamados para possuir essa terra e Deus disse para eles que eles teriam a vitória sobre todos os outros povos inimigos, né? E que era para que eles fossem com essa coragem, com essa valentia, com essa confiança em Deus de que eles seriam vencedores. Mas a gente vai vendo, por exemplo, o versículo 19 do capítulo 1, tá? Versículo 19, versículo 21, versículo 27, versículo 28, 29, 30. Aqui, deixa eu ver.
várias vezes aqui ele vai falando que eles não foram capazes de retirar o povo, né, da terra. Aqui ele vai falando que tampouco, em espanhol seria tampouco Manassés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de suas aldeias. Bem, o que ele vai falando é que nem Manassés, por exemplo, aqui, nem Naftali, vai mostrando todos os outros povos, Zebulon, Assê, eles não foram capazes de tirar os povos, né, os outros povos que estavam aí, e fizeram concessões. Eles viveram com eles, depois que os israelitas se sentiram mais fortes, eles colocaram imposto, mas eles sempre viveram entre eles. Né? E a gente sabe que o propósito de Deus também nesse momento aqui pro povo de Israel, que era de fazer dele uma nação que santa, né, que adorasse ao Senhor, e que eles não se misturassem com toda a realidade que estava ao redor deles, né, de idolatria, de tantos costumes assim. Deus mesmo tirou Abraão de uma realidade de idolatria, né, e trabalhou na vida de Abraão, e prometeu que faria dele uma grande nação, né? Mas uma nação onde Deus seria o rei, né? Assim como para a gente hoje, a gente é essa nação, né? E Deus tem que ser o nosso rei. E muitas vezes a gente abre concessões, a gente permite coisas na nossa vida porque por falta de valentia, ou às vezes por falta de coragem. Né? Deus ele já nos deu a vitória e a confiança de que Ele vai estar com a gente para sempre, né? Que a vida eterna é uma segurança que todos os povos, todas as nações adorariam a Ele. Muitas vezes a gente, querendo dar uma mãozinha para Deus, né? A gente faz as coisas da nossa maneira e não da maneira dele. Então aqui, claro, o primeiro 2 capítulos de Juízes mostram isso, né? O povo querendo fazer as coisas à sua própria maneira, não confiando, né, na palavra que Deus tinha dado para eles. E depois, nos outros capítulos, a gente vai ver uma repetição de ações do povo. Deixa eu ver aqui. Tá, eu coloquei aqui também que o fato de Deus, né, Deus poderia ter tirado esse povo do meio deles, mas Deus permitiu. Deus permitiu que essas pessoas, né, que esses outros povos estivessem aí para provar eles também, que está aqui no capítulo 2. Que Deus também não ia voltar a retirar deles, né, nenhuma nação que depois que morreu Josué, né? E essas nações serviriam para provar Israel. Deus ia ver aí se eles procurariam seguir o caminho dele, né, de Jeová, ou eles seguiriam os costumes desses outros povos também. Então Deus é todo poderoso, ele podia, né, mesmo que o povo fizesse concessões e permitisse que os outros povos vivessem com ele, Deus podia retirar eles de uma maneira sobrenatural, mas Deus não fez. Por quê? Porque até essas situações que são barreiras, ou que são concessões, ou que são tentações, coisas que se colocam entre o meu relacionamento com Deus, servem para provar. Servem para mostrar para mim e para Deus se realmente o meu coração está conectado com o dele. E isso é muito forte e nos faz pensar que existem muitas barreiras no nosso caminho, na vida cristã, na vida da igreja. E essas barreiras também servem de prova para ver aonde está a nossa confiança. Se a nossa confiança está nas mãos de Deus ou se está nas nossas próprias mãos. E aí sim que eu queria falar sobre, né, essa montanha russa. Tem vários textos, né, que fala que eles voltaram, né, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal, né, e a gente tem aqui o capítulo 3, o versículo 12 até o 15, o capítulo, só peguei os primeiros, porque se eu vou pegar todos que tá no livro de Josué, passaria todo dia aqui falando. O capítulo 4, versículo 1, o capítulo 6, versículo 1, o capítulo 8, versículo 33, né? São momentos que ele fala isso. 3:12, bora ver aqui.
E os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal diante dos olhos de Jeová. E Jeová fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porquanto haviam feito o mal diante dos olhos de Israel. Até o versículo 15, né? A gente tem mostrando como aconteceu isso. E essa frase, e voltaram os filhos de Israel a fazer o que era mal diante dos olhos de Israel, de Jeová, se repete todo o tempo nesse livro. Todo o tempo. É um padrão. E o povo de Israel, né, voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor. Um tempinho depois, diz, aqui é o versículo 15, e clamaram os filhos de Israel a Jeová, e Jeová lhes levantou um libertador. E isso vai repetindo. Toda vez que tem, a gente tem aqui a sequência dos juízes, esse mesmo padrão. Os filhos de Israel fizeram mal, o que era mal perante o Senhor, sofreram anos e anos por causa disso, porque Deus entrega eles, então, a sua sorte, né? Depois, alguém clama, ou o povo, aqui ele fala o povo, mas eu acredito que uma parcela do povo, clama ao Senhor, e que Deus faz? Envia um libertador. Então, o que a gente consegue ver aqui? Deus sendo misericordioso todo o tempo. Eu fiquei pensando, caramba, Deus, tu é muito paciente. De verdade, tu é muito amoroso, tu nos ama muito. Porque essa história se repete desde o momento que Adão e Eva pecaram, né? Usando assim como exemplo a criação. E até hoje isso se repete. A gente faz o que é mal diante dos teus olhos, a gente vai e pede perdão. E isso me fez pensar como a gente leva a sério nossa relação com Deus. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Mas isso não nos dá o direito de jogar, né, com essa misericórdia, com essa bondade. Deus, sim, ele tem misericórdia, mas o povo de Israel poderia ter evitado tanta coisa se eles seguissem o que era bom, se eles tivessem ensinado para os seus filhos, né, porque isso acontecia. E outro detalhe que faz parte também dessa sequência é que Deus levanta o libertador, que é um juiz, e durante o tempo que esse juiz vive, o povo tem repouso e tem paz. Depois o juiz morre e o povo volta a fazer o que era mal diante do Senhor. E isso se repete em cada caso, de cada juiz. Muitas vezes. E eu vejo que isso acontece também porque não existe esse transpassar, né, da mensagem, principalmente dentro de casa. Porque como que o povo de Israel conhecia o Senhor? Quando os pais, ao amanhecer, ao levantar, eles falavam com seus filhos, eles recordavam o que Deus tinha feito por eles agradeciam por tudo que Deus tinha dado a eles, quer seja de alimento, de trabalho, de casa, agradeciam pela terra prometida. Muitas gerações nasceram na terra prometida sem saber por que foi prometida, como foi que foi conquistada, às vezes escutando de uma música, alguma coisa assim, né, dos costumes, mas não foram ensinados. E os juízes também não prepararam líderes, né, para seguir, né, esse governo, digamos assim. Então eu consigo ver isso hoje muitas vezes, né? É necessário, a gente tem que lembrar que a gente está, digamos, em uma guerra pessoal entre a gente, eu e o pecado. E se a gente não leva a sério isso, a gente vai estar vivendo essa montanha russa todo o tempo, porque a gente está vivendo sem nenhum propósito. O povo de Israel tinha um propósito, e Deus também tem um propósito pra gente, ele nos deu um propósito também. Então, quando eu levo a sério essa relação que eu tenho com Deus, vai ter momentos sim que eu vou estar ruim, digamos assim, né? Vou estar vivendo um momento ruim, quem sabe, na minha relação com Deus, por muitos fatores. Mas eu vou conseguir ser um pouco mais constante. Porque eu consigo ver a Deus como um pai misericordioso. Tão misericordioso que me dá coisa pensar que todo o tempo ele me perdoa. Todo o tempo ele me perdoa. O que é maravilhoso, mas mesmo assim, como que... Não sei explicar muito bem, mas me dá um pouco de coisa, não sei. Mas eu fiquei pensando muito nisso no livro de Juízes, e não somente nesse ponto aqui, porque tem muita coisa no livro de Juízes, quando a gente pensa na liderança, como Deus levanta a liderança, como
a gente perde oportunidades de ser bênção, como perdemos, né, batalhas diárias por causa das tentações que nos aparecem, que são fraquezas pra gente, e a gente não leva isso a sério também. Não levar a sério nossas debilidades é um perigo grandíssimo. E todos caímos nesse mesmo pecado, digamos assim, de não levar a sério nossas debilidades. Mas Deus leva a sério elas e Ele deixa pra gente muitos ensinamentos. Ele deixa pra gente muito exemplo de como fazer e de que não fazer. Bem, desde que eu li Juízes eu tava querendo compartilhar isso com vocês. Faltava, eu acho que um pouco mais de determinação. Às vezes eu procrastino demais. Mas espero que eu tenha feito vocês pensarem um pouquinho também. Convido aqueles que ainda não leram, ou aqueles que faz muito tempo que ainda não leram o Juízes a ler. É enriquecedor, de verdade. Eu acho que eu posso falar, minha relação com Deus mudou muito depois que eu li Juízes. Me fez refletir um pouco mais sobre quem sou eu, como eu tenho me comportado na minha relação íntima com Deus. E que não é legal estar nessa montanha russa todo o tempo. Não, não é nada bom. O povo já sofreu muito. Muitas coisas deixaram de acontecer por causa disso. Mas eu também reconheço e vejo a beleza da prova, né? Porque ela faz a gente crescer e a gente chegar mais perto do que a gente deve ser, como um filho de Deus. Bem, não sei o que vocês acharam. Escrevam, né? Aqui o Facebook tem essa facilidade, o grupo. A gente pode se interagir mais nos comentários também. Eu acho que não só compartilhar o trabalho feito aqui, mas também como que a gente pode crescer como filhos de Deus. Porque aonde a gente tá, a gente pode ser luz. Eu tô com... Aqui, né? Também tem as organizações infantis que tem aí, né? A Mensageira do Rei, que tem outro nome aqui, os Embaixadores do Rei, os Amigos de Missões, que aqui se chama Radito de Sol. E agora eu tô definitivamente com essa classe dos pequenininhos, do Radito. E o lema dele, a música, né, repetida deles, o coro deles, é muito isso, como somos raios de luz, somos raios de luz, aonde eu for, né, eu vou brilhar, aunque eu cruze os mares profundos, como que, subindo, né, os montes altos, eu vou levar a luz de Cristo. E tomara que eles possam entender isso dentro da sua concepção infantil, né? Que onde eles estiverem, eles podem levar essa palavra de Deus. E assim, você, independente do cargo que tenha, eu sou missionária, mas independente se fosse ou não, aonde a gente estiver, onde eu estiver, onde você estiver, a gente tem esse propósito, né? De ser como Jesus. E é uma grande responsabilidade. Bem, que Deus abençoe vocês. Beijo.